Muito bem. A aula de hoje, então, dentro do nosso curso de espécies de contratos, diz respeito ao contrato de seguro. Vamos analisar o que o Código Civil traz como regra ou como regras para essa espécie de contrato, ok? Vamos lá, então. O artigo 757 do Código Civil estabelece que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Gente, observem que, aliás, é comum uma confusão nesse sentido, né? No que diz respeito à denominação que se dá ao, ao valor que a seguradora deve para o segurado. Prêmio, na verdade, é o nome dado, né, é aquilo que o segurado deve para a seguradora. Tá? Então, vamos com calma, né? A gente chega lá. O contrato de seguro, ele é aquele acordo de vontades, né, em que alguém se obriga a pagar esse prêmio, né, e adquire o direito de exigir da outra parte, que é a seguradora, né, uma indenização se ocorrer um risco que é assumido no contrato, o risco futuro que é assumido no contrato. O objetivo do contrato de seguro é garantir esse interesse, né? Esse interesse legítimo, que pode ser um interesse jurídico, um interesse econômico, né, relativo a uma pessoa ou a uma coisa. Né? O Código divide esse capítulo do contrato de seguro em disposições gerais, depois seguro de coisa e seguro de pessoa. Né? E essa garantia, evidentemente, contra riscos que são pré-determinados no próprio contrato. Né? Então, o segurador ou a seguradora, né, é aquele que suporta o risco, né, que assume o risco, mediante o recebimento do prêmio, certo? Para que, observem como diz o parágrafo único, que somente pode ser parte no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. Né? É preciso demonstrar, aí, é preciso autorização do poder público para funcionamento, precisa demonstrar capacidade financeira, né? A atividade, essa atividade específica, ela é exercida por companhias especializadas, por sociedades anônimas, e sempre, repito, mediante prévia autorização do governo federal. Tá? Essa é a seguradora. O segurado, né, então, a seguradora, vamos voltar, é aquela que suporta o risco, mediante o recebimento do prêmio. Tá? E o segurado é aquele que adquire, né, por adesão, né, o contrato de seguro é um contrato de adesão, né, uma apólice, né, e é aquele que paga o prêmio ao segurador ou à seguradora, né, para obter uma indenização se ocorrer o sinistro, se ocorrer certo risco pré-determinado nessa apólice. Né. E beneficiário, né, então, seguradora, o segurador, né, segurado, e o beneficiário é aquela pessoa que faz jus à indenização, né, que pode ser um terceiro. Nós estudaremos essas regras agora. Né. O artigo 775 do Código Civil, por falar em partes num contrato, né, quem pode ser parte, etc., né, estabelece que os agentes autorizados do segurador presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem. Né? Então, percebam que é uma presunção, presumem-se seus representantes. Há uma presunção, e essa presunção é relativa, evidentemente, né, de que os agentes autorizados do segurador são seus representantes. Né? Naqueles atos, o que os agentes fazem? Né? Eles agenciam
né? Eles atuam em nome e no interesse da empresa seguradora, né? O contrato de seguro, todavia, gente, atenção para isso, ele vincula segurador, segurador e segurado, certo? O contrato de seguro vincula segurador e segurado. Esses agentes são meros representantes da seguradora, né? Servem como intermediários, né? É claro que se eles agirem, praticarem atos fora das suas atribuições, fora dos limites que lhe foram colocados pela seguradora, né, eles serão responsabilizados caso gerem prejuízos. Tá? Mas vamos lá, seguindo. O artigo 758 do Código Civil, ele diz o seguinte: o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete de seguro. O bilhete de seguro é uma apólice simplificada, né? E, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. O contrato de seguro, gente, ele é formal, né? É obrigatória a forma escrita no contrato de seguro, tá? Ele o seguro ainda pode ser contratado por meio desse bilhete, né, que menciona aí, né? Esse bilhete de seguro, ele, como dizem alguns, é uma apólice simplificada, ou um instrumento simplificado, né? Como que se comprova isso, né? Se prova esse contrato de seguro mediante a exibição justamente dessa apólice ou desse bilhete, né? Se não existirem a apólice ou o bilhete, né, diz o 758 que é possível demonstrar com um documento que prove, com um documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio, que prêmio, repito, é aquele valor que o segurado deve para a seguradora, né? É um depósito bancário, um comprovante, um recibo emitido pela seguradora, né? Todos eles valem como documento comprobatório do pagamento do preço, do prêmio, né? Que nada mais é do que o preço do seguro, né? Ainda com algo relacionado a esse assunto, vejam o que diz o artigo 774. A recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, não poderá operar mais de uma vez. O 758 fala do contrato de seguro, como que se prova ele, e o 774 vem se referindo ao contrato, né, no que diz respeito à recondução, né? O que se trata aí, o que está sendo abordado no 774 é a prorrogação do contrato, né? A prorrogação tácita do contrato, né? Essa recondução, como é chamado aí, essa recondução tácita, né, é aquela recondução automática do contrato, né, pelo mesmo prazo de vigência. E isso só pode ocorrer, como diz esse artigo, uma única vez, né? É proibida a reiterada, né, prorrogação, né, sem um limite, né? Então percebam que é absolutamente necessário ou proibido que se prorrogue mais de uma vez. Só pode ocorrer uma vez, como diz o artigo 774. E isso porque se faz necessária a própria natureza do contrato de seguro, né? Nova avaliação dos riscos, de repente possibilidade de ter havido alguma mudança, alteração no objeto do contrato de seguro, né? É claro que se as partes desejarem, pretenderem realizar, efetuar mais de uma renovação, né? O que o 774 proíbe é a renovação automática, né? Se as partes desejarem prorrogar, né, prorrogar o contrato mais de uma vez, né, ou realizar mais de uma renovação, né, eles devem expressamente manifestar suas vontades, né, as partes, de prorrogar novamente, né? É isso que precisa. Se quiserem continuar com o seguro, devem efetivar um novo contrato, tá? O artigo 759 do Código Civil estabelece que a emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido
e do risco. O contrato de seguro tem como requisito, gera a obrigação, né, de um instrumento escrito, que é justamente a apólice, como nós falamos. Antes de emitir a apólice, exige esse artigo 759 que haja uma proposta escrita, né, com a declaração dos elementos essenciais, né, os bens, os direitos das partes, deveres das partes, as responsabilidades, o valor do prêmio, né, o valor da indenização, né, enfim, para que tudo isso, né? Para que fique absolutamente claras quais são as regras, né? O segurador, ele deve informar o segurado do teor do contrato, né? E deixando bastante evidente, principalmente aquelas cláusulas que limitam direitos, né? O contrato de seguro, ele é por adesão, como eu já disse, é por isso que as suas cláusulas são propostas pelo segurador, né? Pela seguradora, tá? O artigo 760 dispõe que a apólice ou o bilhete de seguro são nominativos à ordem ou ao portador e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido. E, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. E no seguro de pessoas, do parágrafo único, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador. Então, voltamos lá. A apólice, ela é um instrumento do contrato de seguro, né? E deve ela conter as condições gerais, as vantagens adquiridas pela seguradora, os riscos assumidos, o valor do objeto seguro, né? O prêmio devido pelo segurado, né? Que deve ser pago pelo segurado, o termo inicial, o termo final de validade, ou melhor, da vigência do contrato, né? O nome do segurado, o do beneficiário, o limite da garantia, enfim, todos os detalhes de um contrato de seguro, né? O bilhete de seguro, como nós já falamos, ele é aquele instrumento simplificado, né? É uma apólice simplificada, e também se pode contratar através desse bilhete de seguro. Mas olha o que ele fala aí, que esse apólice ou esse bilhete serão nominativos à ordem ou ao portador. Está aqui, no 760. Né? Eles serão nominativos quando se menciona o nome do segurador, do segurado, do representante, se existir, do terceiro beneficiário, em nome de quem se faz o seguro. Né? Esses nominativos, eles são transmissíveis, né? Por cessão, por alienação. A apólice ou o bilhete, a ordem, né? Eles são transmissíveis, são aqueles transmissíveis por endosso em preto, né? Observem o que diz, aliás, a esse respeito, né? Depois o artigo 785, que nós vamos comentar aqui, né? O endosso em preto é aquele que se menciona, você endossa, ou seja, transfere para alguém, mas se menciona o nome da pessoa. É o parágrafo 2º, vejam aqui, do artigo 785. A apólice ou bilhete, a ordem, só se transfere por endosso em preto, datado e assinado pelo endossante e pelo endossatário. Esse endosso em preto, chamado assim, nesse artigo, né, é aquele em que se menciona expressamente o nome da pessoa, né? É aquele datado, assinado pelo endossante, né, pelo cedente ou pelo vendedor do bem, tá? E também, evidentemente, pelo endossatário, né, que é aquele que adquire. A ordem ou ao portador, né? O ao portador, eles são aqueles que se transferem por simples tradição, por simples entrega, né? Aquele que detém a apólice, né? É o que tem o direito em relação à seguradora, né? Esse é o ao portador, aquele que porta, né? São transferíveis por simples tradição, como eu disse, né?
é, outorgando, transferindo todos os direitos por quem o detém, certo? Esse 785, ele diz assim, salvo, antes, no 760, parágrafo único, no seguro de pessoas, a apólice ou bilhete não podem ser ao portador, né? Diz o 785, salvo disposição em contrário, admite-se a transferência do contrato a terceiro com a alienação ou cessão do interesse segurado. E complementa, se o instrumento contratual é nominativo, a transferência só produz efeitos em relação ao segurador mediante aviso escrito assinado pelo cedente e pelo cessionário. Esse artigo 785, né, ele deixa claro o seguinte, que mesmo que não haja anuência da seguradora, né, a não ser que tenha uma cláusula em contrário, olha lá, salvo disposição em contrário. Mas mesmo que não haja anuência da seguradora, né, pode haver a alienação, a cessão do interesse segurado, né, a um terceiro. Ora, o que implica, evidentemente, é isso que está dizendo aí, na transferência do contrato seguro. Né? Isso ocorre, por exemplo, que é algo muito simples, se você vender o seu veículo para uma outra pessoa. Né? E estaria ocorrendo aí, ou pode estar ocorrendo, a transferência também do contrato de seguro. Né? O que implica, evidentemente, na mudança do titular do interesse segurado. Né? A seguradora não pode se opor a essa transferência. E ela deve pagar para esse terceiro a indenização se ocorrer o sinistro. Né? Enfim, o que não pode é essa transferência agravar a situação da seguradora. Né? Se a apólice é nominativa, a transferência tem eficácia em relação à seguradora mediante aviso escrito pelo cedente e pelo cessionário. Porque a apólice nominativa, como vimos, é aquela que contém o nome da pessoa. Né? E sendo nominativa, ela só vai produzir efeitos em relação à seguradora se você mencionar expressamente, né, ou comunicar, aliás, a seguradora sobre isso. Tá? Esse o artigo 785. Tá? Isso se a apólice for nominativa, como eu disse. Né? Se não tiver esse aviso, a transferência desse contrato produz efeitos apenas em relação às partes, e não em relação à seguradora, tá? Que continua aí vinculada ao segurado primitivo. Né? Se essa apólice, voltando àquele outro artigo, né, for a ordem, lembra lá do 760, a apólice pode ser nominativa ou a ordem. Se ela for a ordem, ela se transfere apenas por endosso em preto, né? Ou seja, que é aquele datado e assinado por aquele que está transferindo, cedendo, vendendo o bem, né? E também por aquele que está recebendo. Né? Em outras palavras, o endosso em preto, como eu disse, é aquele que menciona o nome da pessoa a quem o título foi transferido. Tá? Esse artigo 761, ele informa que quando o risco for assumido em co-seguro, a apólice indicará o segurador, que administrará o contrato e representará os demais para todos os seus efeitos. O co-seguro, gente, nada mais é do que aquele contrato com mais de uma seguradora, né? A ideia desse co-seguro é repartir o risco entre as seguradoras. Né? As obrigações são divididas entre elas, inclusive o pagamento do prêmio que o segurado vai pagar para a seguradora é dividido proporcionalmente entre as seguradoras, proporcionalmente ao encargo que ela assumiu no contrato. Né? Essa distribuição do risco em várias seguradoras é uma prática muito comum.
no Brasil, né? Nada mais é, repito, do que o seguro distribuído entre duas ou mais seguradoras, né? E elas assumem todas, né, uma parcela do risco, uma parcela da responsabilidade, e tudo isso, gente, sempre de acordo com as condições estipuladas na apólice do seguro, que é emitida por, por aquela seguradora que é comumente chamada ou reconhecida de seguradora líder, né? A seguradora líder é aquela indicada na apólice e dessa maneira, né, e que administra o contrato. Ela que recebe o prêmio, ela que divide o prêmio entre as outras seguradoras, ela que renegocia com o segurado, né? Ela que autoriza ou não o pagamento da indenização, né? Ela age como se fosse uma representante das demais seguradoras. Ok? Seguindo o artigo 762, ele diz que nulo será o contrato para a garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro. O que se evita aí são atitudes maliciosas, de má fé, né, para a obtenção de vantagens diante da seguradora, né? Então, a destruição intencional do objeto segurado, né? a, a ocultação, a omissão em relação a um risco que já ocorreu no momento da celebração do contrato, né? Essas situações geram a nulidade do contrato de garantia, né? O contrato de seguro é preciso que, no contrato de seguro, aliás, em qualquer contrato, né, o princípio da boa-fé, inclusive da boa-fé objetiva, paira sobre ele, né? É preciso lealdade, probidade nas declarações que se faz, né? Enfim, aquele que pretende, por exemplo, garantir um risco que tenha origem na má-fé dele ou que seja ilícito, né? Nulo é o contrato, né? Nulo será o contrato. Então, eu não posso realizar uma garantia ou um seguro e colocar como objeto que eu estou fazendo aquele seguro porque eu vou assaltar um banco e se eu morrer, né? Ou porque eu vou fazer praticar determinado ilícito, isso não vale. Nulo é o contrato de garantia. O artigo 763 diz que não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. Não é bem assim, na verdade, na jurisprudência, viu? Enfim, precisa ver como ela vem se posicionando agora após o novo Código Civil, mas ainda assim não é bem... Cuidado com a interpretação literal disso, olha só. Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. O segurado tem direito à indenização, certo? Até o limite fixado na apólice, no contrato, né? Ele perde esse direito se ele estiver com o pagamento do prêmio atrasado. É isso que está dizendo esse artigo, né? Isso se o sinistro, ou seja, se o evento acontecer, né, antes que ele tenha purgado a mora, ou seja, antes que ele tenha pago o valor que ele está devendo, né? O que se tem entendido é que, para efeito da aplicação desse artigo 763, né, a, a resolução do contrato, né, do contrato de seguro, depende de prévia interpelação. Então, seria preciso avisar o segurado que ele está devendo, né? Por quê? Deixa eu explicar isso. Porque o atraso no pagamento do prêmio, ele não pode resolver o contrato, extinguir o contrato de seguro,
né? Porque o segurador, se houver a purgação da mora, né, ele deve indenizar o sinistro, né? O entendimento que eu venho dizendo é assim, se é preciso, antes de resolver o contrato, né, que se dê a chance ao segurado de pagar, de purgar a mora, né? Não realizado isso, né, ele aí sim perde o direito à indenização. Além disso, tem uma outra colocação, isso para a resolução do contrato, né? Se o sinistro ocorrer depois antes de ele purgar a mora, ele estaria realmente sem essa indenização. Agora, pode acontecer, imagine a seguinte situação, que essa mora dele, né, esse atraso no pagamento do prêmio, é de um valor ínfimo, um valor pequeno, né? Ainda assim, poderia a seguradora resolver o contrato, né? Poderia a seguradora rescindir o contrato e evitar o pagamento da indenização, né? E não realizar a indenização, é algo que eu não concordo. Agora, o que seria um pagamento ínfimo? O que seria um pagamento de pequena, um atraso, né? Numa importância ínfima ou numa importância pequena, né? Cada caso é um caso, porque de repente você pagou 90% do seguro, atrasou as duas últimas parcelas e aí ocorreu o sinistro, né? É o que a gente chama da pessoa azarada mesmo, né? E aí ela perderia o direito à indenização. Então, há quem entenda, e eu sou um deles, que se essa mora for de importância pequena, de valor pequeno, em relação ao todo, né, ele não, ele não perderia o direito à indenização e nem se resolveria o contrato, né? Por, não, não, não consigo aceitar aí a resolução automática do contrato, entendeu? Não pode importar na resolução automática do contrato e seria absolutamente necessário, do meu ponto de vista, a interpelação do segurado para purgar a mora. Ele precisa ter essa chance, né? O artigo seguinte fala que, salvo disposição especial, o fato de se não ter verificado o risco em previsão do qual se faz o seguro não exime o segurado de pagar o prêmio. Claro, né? O segurado tem o dever de pagar o prêmio estipulado no contrato, né? E no prazo estipulado. Ele paga isso para o segurador. É justamente esse pagamento do prêmio que faz com que o segurador ou a seguradora assuma o risco, assuma o risco previsto no contrato, né? E por que é assim esse 764? Porque o contrato de seguro ele é aleatório, né? Vocês já estudaram isso em aulas anteriores, né? No curso de Teoria Geral dos Contratos. O contrato de seguro ele é aleatório, não há uma equivalência entre as prestações, né? A vantagem da seguradora, ela depende de não ocorrer o sinistro, né? Se ocorrer o sinistro, ela tem que pagar a indenização prevista no contrato. Mas se não ocorrer, ela não tem que desembolsar nada, né? Então, por isso que se trata, por isso que se fala que é um contrato aleatório, né? O que diz aí no 764, salvo disposição especial, né? Eu leio isso como disposição de lei especial, né? Leis específicas. E eu percebi que no Código Comercial, naquela parte não revogada dele, né, tem previsão, por exemplo, do estorno do prêmio pago, né, em se tratando aí de embarcações, né, é o direito marítimo, né, tá? Tem previsão lá, acho que artigo 640, 650, mais ou menos, do Código Comercial, do antigo Código Comercial, né. O artigo seguinte
765 fala que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Eu penso até que, é claro que reforça o princípio da boa-fé, inclusive da boa-fé objetiva, né? Mas é algo que já está lá na, na teoria geral dos contratos, que obriga em todos os contratos, né? De qualquer maneira, o segurado precisa ter uma conduta sincera nas suas declarações a respeito do conteúdo, do objeto do seguro, né, dos riscos, né? Do mesmo modo, a seguradora também tem que ter uma conduta leal, né, na celebração do contrato, na execução do contrato, né? Enfim, ambas as partes aí devem sempre agir com lealdade, né? Respeitando ou fazendo prevalecer ou praticando a boa-fé, né? E sempre dizendo a verdade, né? O princípio da boa-fé objetiva, lembrem lá do curso de Teoria Geral dos Contratos, né? Ele gera, ele alcança, ele não vale apenas para o momento da celebração do contrato, mas também pode gerar responsabilidade pré-contratual, pós-execução, enfim, ele prevalece por muito tempo, né? O artigo seguinte, o 766, diz que se o segurado por si ou por seu representante fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado a pagar o prêmio vencido. Observem que, mesmo perdendo o direito à garantia, ele continua obrigado a pagar o prêmio vencido, né? E o parágrafo único fala que se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. O segurado não pode ser desleal, né? Tá claro aí, né? Ele não pode fazer declarações inexatas, omitir circunstâncias que impliquem que mudam até o valor do prêmio, né? Se ele for desleal, né, agindo de maneira sem ser sincero, né, ele pode, isso vai implicar no cálculo do prêmio, né? Porque a seguradora calcula o valor que você tem que pagar de acordo com as declarações que você faz, né? Então, pode implicar aí várias coisas. A omissão, por exemplo, pode implicar na anulação do contrato. Vocês estudaram lá em defeito do negócio jurídico o dolo omissivo, né? Você omitir uma circunstância, um fato, na celebração de um contrato, que se a outra parte soubesse, não tivesse, não realizaria, né? Se a outra parte soubesse daquilo que você está omitindo, não realizaria o contrato, ou realizaria em outras circunstâncias, isso é dolo omissivo, que torna o contrato anulável, né? Então, essa também é uma possibilidade que surge desse artigo 766, né? Embora não esteja aí essa previsão de anulabilidade, né? Mas também gera, né, essa falta de sinceridade, essa deslealdade também pode gerar a perda do direito à garantia, como está aí no 766, né? E o dever de pagar, assim, mantendo ainda o dever de pagar o prêmio vencido, né? O prêmio que é aquele valor que o segurado paga para a seguradora, né? Há entendimentos de que, por exemplo, se você omite uma doença pré-existente ao celebrar um contrato de seguro, né, caberia à seguradora comprovar, né, que você tinha conhecimento específico, conhecimento inequívoco, né, dessa doença, né? E não você provar que não sabia, porque a prova negativa é algo muito difícil de se fazer, quase impossível, né? Enfim, observem que surge no 766, né, a possibilidade aí, né, nesse parágrafo único, né, a declaração errônea, né, ou inexata,
feita pelo segurado, ser feita não em razão de dolo, ou seja, não intencionalmente, não de má fé, né? Mas por uma ignorância ou por um erro dele, né? Se isso acontecer, né, surge para a seguradora, como diz o parágrafo único, o direito de resolver o contrato, né? Ele pode rescindir o contrato ou exigir a diferença do prêmio, né? Quer dizer, porque o risco foi maior do que o que foi declarado, né? Então, se eu soubesse desse risco maior, eu teria cobrado X, não meio X. Então, eu quero agora a diferença do prêmio. É isso que está permitindo o artigo 766 do Código Civil, né? Se a verdade, né, se a seguradora conhecesse a verdade na hora de realizar o contrato, o prêmio seria maior, né? Então, se ela, ao invés de optar pela rescisão do contrato, neste caso, optar pela continuidade do contrato, né, o segurado tem que complementar o preço do prêmio. Tá? O artigo 767 fala que no seguro à conta de outrem, o segurador pode opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra o estipulante, por descumprimento das normas de conclusão do contrato ou de pagamento do prêmio. Nesse seguro à conta de outrem, o que ocorre é a contratação de um seguro por uma pessoa, né, e por sua própria conta, né, mas não para si, mas sim para terceiro, esse terceiro que é o segurado, né? Se houver seguro à conta de outrem, que está dizendo esse artigo, a companhia seguradora ela pode se defender, pode opor as suas exceções, né, que tenha contra o estipulante, pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? Ela pode opor essas exceções em relação ao segurado beneficiário, tá? Esse estipulante, ele assume todas as obrigações relativas ao contrato de seguro, tá? É isso que está dizendo ou deixando claro esse artigo. O segurador pode opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra o estipulante, né, por descumprimento das normas de conclusão de contrato ou não pagamento, ou de pagamento do prêmio. Ainda dentro das disposições gerais, vejam o que diz o artigo 768 do Código Civil. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. O segurado deve sempre se abster, digamos assim, de tudo que possa aumentar o risco que foi objeto do contrato de seguro, né? Se ele não agir dessa maneira, ele perde o direito à garantia contratada, né? Então, é possível, por exemplo, ocorrer a exclusão dessa garantia, se o segurado, imagine que você fez um seguro de sua casa, né? E depois você começou a utilizá-la como depósito de botijão de gás, como depósito de fogos de artifício, né? Imagina que você fez seguro de mercadorias que estavam num lugar seguro, né, num lugar protegido, e depois mudou elas de local, né? O que o 768 está proibindo aliás, determinando, é que o segurado pode perder o direito à garantia se ele agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, tá? Imagina, por exemplo, num seguro de vida, né? Porque até agora estamos nas disposições gerais, né? Depois que nós vamos especificar. Imagina num seguro de vida, se você começa a praticar esportes, ou você assume
participa de um assalto a uma armada, vamos caricaturizar bastante aqui, né? Você aumentou o risco intencionalmente, né? Imagina que você começou a praticar alpinismo, né? Enfim, são situações que agravam o risco, né? O artigo 769, ele fala que o segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia se provar que silenciou de má-fé. Então, observe que o 768, ele fala de quando o risco é agravado intencionalmente. E o 769, ele trata da hipótese da agravação do risco sem culpa do segurado. Tá? É isso que ele está dizendo. E estabelece que é dever do segurado, né, comunicar ao segurador, logo que tome conhecimento, né, de todo incidente, por isso que aí se fala de agravação de risco sem culpa, né, ou um fato imprevisto, que seja lei ou a sua vontade, né, que venha a agravar consideravelmente o risco coberto no contrato de seguro, né, e se assim não agir, né, ele pode perder o direito ao seguro, né? Principalmente se comprovar que sua omissão aí se deu dolosamente, né? Imagina que você fez o seguro da tua casa e o vizinho ou o vizinho a ela abriu alguma indústria de inflamáveis, né? Algo que possa gerar que possa colocar ou aumentar o risco, né, da estrutura do seu imóvel, uma indústria que utilize máquinas que trepidem todo o chão, etc., todo o solo, né? Enfim, está agravando o risco, não é por culpa sua, né? E você, por conta disso, por conta desse fato, tem que avisar a seguradora, certo? O segurador, já analisando os parágrafos do 769 aí, né, dentro de um prazo a seguradora, né, dentro de um prazo de 15 dias, né, contado do momento em que recebeu a notícia de que o risco foi agravado sem culpa do segurado, né, ela pode notificar por escrito, né, ao segurado a sua decisão, seja de rescindir o contrato, né, aliás, a sua decisão de rescindir o contrato, como está dito lá no parágrafo 1º, né? O, poderá dar-lhe ciência por escrito de sua decisão de resolver o contrato. Então, ela recebeu a notícia de que o risco agravou, ela, nos 15 dias seguintes ao recebimento desse aviso de agravação de risco, ela tem que notificar, tem que avisar o segurado da sua intenção, se for o caso, né? Por escrito. Então, tem que enviar uma notificação por escrito mesmo, né, da sua decisão de resolver o contrato. Tá? A rescisão do contrato de seguro, né, somente produz efeitos depois de 30 dias dessa notificação. Tá? É o que está dizendo lá o parágrafo 2º. Okay? A resolução só será eficaz 30 dias após a notificação, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do prêmio. Né? Então, se você fez um seguro, deve, então, a seguradora restituir ao segurado a diferença do prêmio. Está claro aí. Né? Se você pagou R$ 5.000, por exemplo, por um ano, né? E a rescisão ocorreu quando completou 6 meses, né? A seguradora tem que lhe devolver a outra metade, né? R$ 2.500. Tá? O artigo 770, que é o seguinte, que também está nessa tela aberta, salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato
não acarreta a redução do prêmio estipulado. Mas se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio ou a resolução do contrato. Imaginem que na vigência do contrato, né, na pendência do contrato, ocorre uma diminuição do risco. E agora estávamos tratando da agravação do risco. Então, agora ocorre uma diminuição do risco que é coberto pela apólice, né? Esse fato, a não ser que as partes disponham em contrário no contrato, né? Mas se nada mencionarem, esse fato, essa diminuição do risco, ela não irá implicar na redução do prêmio estipulado, ou seja, na redução daquele valor que o segurado paga para a seguradora. Tá? Agora, o mesmo artigo diz que se essa redução do risco for considerável, e aí está relegando, evidentemente, para análise do caso concreto, né, o segurado, neste caso, tem direito de pleitear a revisão do prêmio, a revisão do valor que ele tem que pagar, né, evidentemente adequando-se aí à nova situação, ou, se ele preferir, ele rescinde o contrato, né, e aí rompe o vínculo com a seguradora. Tá? Artigo 771 diz que, sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador logo que o saiba e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências. Complementa o parágrafo único que correm à conta do segurador, até o limite fixado no contrato, as despesas de salvamento consequente ao sinistro. Esse artigo 771, né, ele estabelece, então, que o segurado, sob pena até de perder o direito à indenização, ele tem a obrigação de comunicar à seguradora a ocorrência do sinistro. Tá? É o aviso de sinistro, né, que é comumente chamado. Né? Quando ele fala lá participará o sinistro, quer dizer comunicará. Né? E logo que o saiba, quer dizer imediatamente. Né? E aí tem decisão, inclusive, para todo gosto. Imediatamente, não necessariamente no minuto seguinte, né? Mas depende da análise do caso concreto. Né? Mas, enfim, ele tem que, sob pena de perder, como eu disse, então, o direito à indenização, ele tem a obrigação de comunicar à seguradora que ocorreu o sinistro, assim que souber que ocorreu. Né? E tomar, além disso, ele deve adotar todas as medidas necessárias e imediatas, né, para diminuir as consequências. Né? Então, coisas simples, por exemplo, se eu fiz o seguro da casa e a casa está pegando fogo, eu preciso chamar o bombeiro, certo? Então, é isso que está dizendo aí. Né? O segurador, a seguradora, ela arca, né, claro, até o limite que foi estipulado no contrato de seguro, com todas as despesas feitas para salvar, para recuperar o bem garantido daquele dano que sofreu em razão do sinistro. Né? O 772 fala que a mora do segurador em pagar o sinistro, a mora da seguradora agora, hein? O atraso dela em pagar a indenização, né? Obriga a atualização monetária da indenização devida segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, sem prejuízo dos juros moratórios. Né? Primeira observação aí é que parece que não há um prazo legal previsto na lei, né, expresso, de qual seria esse prazo para a seguradora pagar a indenização ao segurado. Né? O que há, esse prazo, né, é comum ser fixado pelos órgãos fiscalizadores e geralmente é de 30 dias, mas as partes podem estabelecer isso no contrato. Né? E como comumente vem mesmo. Né? De qualquer maneira, quando ocorrer a mora da seguradora no pagamento da indenização, né, o valor a ser pago, além de incidir os juros moratórios, né, também deve ser atualizado. É isso que está dizendo esse artigo. Né, deve ser corrigido monetariamente. Tá? O artigo seguinte, 773,
fala que o segurador que, ao tempo do contrato, sabe estar passado o risco de que o segurado se pretende cobrir, e, não obstante, expede a apólice, pagará em dobro o prêmio estipulado. Então, o que está dito aí é que a seguradora, né, imagine que no momento da celebração do contrato de seguro, né, nesse momento, a seguradora já sabe que o risco que está sendo contratado não existe mais. Né? Então, imagina que você está contratando o seguro de uma carga, né, que vai ser entregue no Porto de Santos, né, ou que vai ser transportada para este ou para aquele lugar, né, e a seguradora já tem ciência que a carga chegou ao seu destino. E mesmo assim contrata o seguro. Né? Mesmo assim, faz o seguro, contrata, aceita contratar o seguro com o segurado. Quer dizer, ela é evidente a má-fé aí, né? E uma forma dela pagar por essa má-fé, expedindo a apólice, mesmo não havendo mais risco algum, né? A obriga, em razão dessa desonestidade dela, a pagar em dobro o prêmio que foi estipulado nesse contrato. Tá? O artigo 776, ele fala que o segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa. O segurador tem o dever de indenizar o segurado dos todos os prejuízos que se originarem do risco assumido no contrato, né? E indenizar pecuniariamente, ou seja, em dinheiro. Essa é a obrigação, né? Que decorre da lei. Né? É possível, como diz a parte final do 776, as partes convencionarem a reposição da coisa. Né? Então, é possível que a coisa objeto do risco, né? A coisa afetada, né, com o sinistro, é possível estipular que ela seja substituída por outra equivalente, ou que seja consertada, né, que seja reparada, né, mas, para tanto, precisa estar convencionado isso no contrato. E o 777 diz que o disposto no presente capítulo aplica-se no que couber aos seguros regidos por leis próprias. Existem seguros previstos em leis especiais, né? Eu dei uma pesquisada, o mais conhecido é o seguro DPVAT, de veículos, né? É aquele seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores terrestres, né? De via terrestre, né? Causados a pessoas transportadas ou não. Ele tem previsão na Lei 6.194 de 74. Também tem seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou pelas cargas das embarcações. Né? Esse tem previsão na Lei 8.374 de 91. Né? Também existe seguro de crédito à exportação, na Lei 6.704 de 79. E mais um último exemplo, né, que eu encontrei, seguro nos programas de colonização de áreas rurais, né, que vem lá do decreto 59.428 de 66. Tá? Muito bem. Agora o seguro de dano, né? Entrando numa outra seção desse capítulo do contrato de seguro. O seguro de dano começa com sua previsão no artigo 778 e diz lá o seguinte: nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no artigo 766 e sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
O seguro de dano é aquele que tem por objetivo garantir ao segurado, né, a seguradora garante ao segurado uma indenização pelo sinistro, né, que vier a causar algum dano no bem indicado no contrato, né? O valor do seguro de dano, né, ou seja, o valor do seguro de dano, alguns chamam de seguro de coisas, né? O valor do seguro de dano, ele não pode ser maior do que o valor da coisa segurada. Tá? É isso que está dizendo esse 778. Né? É proibido o seguro maior, alguns chamam de sobresseguro. Tá? No seguro de veículo, por exemplo, né? o valor do prêmio e o valor da indenização são determinados pelo valor do veículo, certo? E aí o que se leva em conta? Né? Lembrem das informações que vocês prestam para contratar um seguro. Né? O ano de fabricação, o estado de conservação, a quilometragem, né? O risco a que ele está exposto, fica guardado em garagem, não fica, viaja, não viaja, quantas pessoas dirigem, etc, etc. Né? O seguro de dano ele tem natureza indenizatória. Né? Então, ele não pode gerar uma vantagem ao beneficiário. Né? Aí, sendo assim, né, de acordo com essa natureza, né, do seguro de dano, natureza indenizatória, o segurado nunca pode receber uma indenização que supere, que seja maior do que o valor real do bem objeto do contrato de seguro. Certo? Isso não dá para... não se aceita. Quando ele diz lá, de acordo, sob pena do disposto no artigo 766, né, que é um artigo que nós já analisamos, é sob pena de perder o direito à garantia, né? E além de ficar obrigado a pagar o prêmio vencido, né? Enfim, o que é importante que saibam aí é que o valor da indenização, o valor contratado no seguro, não pode ser superior ao valor da coisa objeto do seguro, tá? Sobre, ainda com relação a esse assunto, o 782 fala que o segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse e contra o mesmo risco junto a outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a obediência ao disposto no artigo 778, que é exatamente esse que nós analisamos. Né? É possível, lembrem que o 778 diz que o valor da indenização prevista não pode, o valor coberto no apólice não pode ser superior ao valor do bem. Né? Agora, o 782 deixa claro que durante o contrato de seguro, durante a vigência do contrato de seguro, o segurado pode fazer um novo seguro, tendo por objeto o mesmo bem, né? E até contra o mesmo risco. Né? E ele pode fazer isso com a mesma seguradora ou até com outra seguradora. Né? Se ele fizer com outra seguradora, é aí que surge o chamado cosseguro, né? Sem prejuízo do seguro que ele já fez primeiro. Certo? Mas o que diz aí é que ele deve comunicar por escrito previamente a primeira seguradora. Então, eu fiz um contrato de seguro, tendo por objeto o bem tal. Né? Eu quero fazer um outro contrato de seguro com esse mesmo objeto, com uma outra seguradora, eu preciso primeiro comunicar à seguradora que primeiro fez o contrato comigo sobre isso, né? Na vigência desse seguro. Né? E eu preciso declarar para ela a soma, o valor pelo qual eu pretendo segurar. Né? Para que tudo isso? Para comprovar que não se está ultrapassando o valor do interesse segurado na celebração do contrato. Né? Então, se eu faço... Imagine uma casa que vale 700 mil reais. Eu faço o seguro dela contra incêndio, né? Com a seguradora X. Né? E resolvo fazer
um novo contrato de seguro, né, com o mesmo risco contra incêndio, né, um valor igual com uma outra seguradora. Né? Eu não posso fazer isso. Né? Eu não posso, porque o valor total do imóvel, né, o valor total da casa, já está coberto com a primeira pólice, com o primeiro seguro, né, o valor integral dele. Né? Eu posso acumular seguros, né? Eu posso realizar 2 seguros em seguradoras diferentes, de uma mesma coisa, né? Mas desde que o valor dos 2 seguros não seja superior ao valor do bem segurado, ok? O artigo 779 fala que o risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. O risco coberto, né, pelo seguro de dano, ele abrange, como diz esse artigo, todos os prejuízos ocasionados, gerados, inclusive para impedir o sinistro, né? Ou para diminuir o dano, ou para salvar a coisa. Né? Imagine que sua casa está pegando fogo e para não pegar fogo na casa toda, você destrói metade da casa. Né? Então, o seguro de dano cobre tudo isso, é isso que está dizendo esse artigo. Né? Todos os prejuízos causados para evitar o dano ou para diminuir o risco, né? Você, se para evitar, repito, que toda a sua casa pegue fogo, você precisa demolir uma parte dela, né? Essa demolição está embutida no seguro e é uma obrigação que decorre da lei aqui. Tá? O artigo 780 fala que a vigência da garantia no seguro de coisas transportadas começa no momento em que são pelo transportador recebidas e cessa com a sua entrega ao destinatário. Então, simples isso, né? Se o objeto do seguro é uma coisa que vai ser transportada de um local para outro, né? A obrigação, a responsabilidade da seguradora, né, tem início desde o momento em que esse bem que será transportado, né, essa coisa segurada, é recebida pelo transportador. Né? E só cessa essa responsabilidade da seguradora, né, no momento em que a coisa transportada é entregue ao seu destinatário. Né? Então, se o sinistro ocorrer durante o transporte da coisa segurada, a seguradora, justamente por ter assumido a cobertura desse risco, ela deve pagar indenização ao segurado. Tá? O artigo seguinte, o 781, fala que a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na pólice, salvo em caso de mora do segurador. Então, o valor do objeto do seguro, ele deve ser determinado. Né? Ele é a base, inclusive, para se calcular a indenização que vai ser paga, se o evento, se o risco se concretizar. Né? Uma vez ocorrido o sinistro, né, essa indenização que deve ser paga pela seguradora não pode ser superior ao valor de mercado do bem, né, do bem objeto do seguro, né, no momento do acidente. Tá? E nem superior ao limite máximo da garantia estipulado na pólice. Tá? É evidente que diz aí salvo em caso de mora do segurador, porque aí, se a seguradora atrasa o pagamento, incidem juros moratórios, etc. E se for muito tempo, os juros moratórios podem implicar no valor superior ao valor estipulado no contrato. Mas aí, não, aí é outra coisa, por culpa da própria seguradora que atrasou o pagamento. Né? O 783, ele fala que, salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha acarreta a redução proporcional da indenização no caso de sinistro parcial. Então, olha só, é possível você
garantir um valor num contrato de seguro, né? Realizar um contrato de seguro por um valor inferior ao do que o bem realmente vale, né? Alguns chamam isso de infrasseguro, né? Então, pode ser que você faça o seguro de um bem que vale 100 mil reais, né? Mas que você faça o seguro cobrindo 50 mil reais, metade. Tá? O que esse artigo está dizendo é que, imagine um sinistro parcial. Né? Se o sinistro for parcial, ou seja, não houve a perda total do bem, né? A indenização também deve ser proporcional, né? A não ser que haja convenção em contrário, ou seja, as partes podem estipular o contrário. Mas dificilmente isso acontece, principalmente se tratando de contrato de adesão. Né? Então, se eu fiz, por exemplo, então vamos lá, eu fiz um seguro de um veículo que vale 100 mil reais, né? Mas eu fiz o seguro por 50 mil, né? Ou seja, metade, 50%. Né? Ocorreu um acidente, né? Que gerou um dano de 5 mil reais, certo? A seguradora não é obrigada a me pagar os 5 mil reais. Né? Porque se eu fiz um seguro de um veículo que vale 100, eu fiz um seguro cobrindo até 50, ou seja, até metade, então ela vai me pagar, no caso do sinistro parcial, também metade do valor do dano. É isso que está dizendo esse artigo. Tá? O artigo 784 fala que não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado. Entende-se por vício intrínseco o defeito próprio da coisa, que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie. O vício intrínseco, então, é esse defeito próprio da coisa, como diz aí, inerente à coisa, né? E em razão desse vício, a coisa se deteriora, né? A coisa estraga, né? Exemplo típico é um defeito de fabricação do bem objeto do seguro. Né? É um vício que decorre que não é encontrado, né? Como diz aí, em outros da mesma espécie. Né? É o caso do defeito de fabricação. Né? Às vezes acontece num ou no outro carro. Né? E por isso, né, haverá aí isenção do pagamento da indenização dos prejuízos que surgirem desse vício intrínseco à coisa segurada, né, que não foi declarado pelo segurado. Tá? Porque não foi objeto do contrato, acabou não sendo objeto do contrato, se não foi objeto de contrato, a seguradora não é obrigada a garantir isso no sinistro, né, se ocorrer o sinistro. Tá? Ela assumiu os riscos da seguradora apenas dos riscos dos possíveis, dos eventuais riscos de uma causa externa, né? Acidente de trânsito, incêndio, etc. Não de vício intrínseco, ou seja, da própria coisa, né? Como, por exemplo, um defeito de fabricação. O artigo 786 fala assim: paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. O direito regressivo, né? Ou a ação regressiva que a seguradora tem em relação a quem causou o dano. Né? A quem causou o dano ao segurado. Né? Os parágrafos desse artigo, eles dizem que, salvo dolo, essa subrogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins. E é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga em prejuízo do segurador os direitos a que se refere este artigo. Gente, então, é assim, a seguradora, ela paga a indenização ao segurado, quando ocorre o sinistro, certo? E ao fazer isso, ela se subroga
nos limites do que ela ressarciu, né, nos limites do que ela pagou, em todos os direitos e ações que o segurado teria contra aquele que lhe causou o dano, né? Desde que esse que causou o dano, esse terceiro, né, não seja o cônjuge do segurado, nem descendente, nem ascendente, e nem seja parente consanguíneo ou afim do segurado. Tá? Agora, se a pessoa que causou o dano for uma dessas pessoas aí indicadas no parágrafo 1º do 786, né, e ela tiver agido dolosamente, intencionalmente, né, então aí ocorre a subrogação, mesmo diante desses graus de parentesco. Tá? Nenhuma eficácia terá, como diz o parágrafo 2º, né, nenhuma eficácia terá a atitude do segurado, né, que venha diminuir ou extinguir, em prejuízo da seguradora, né, os seus direitos de subrogação. Tá? Seus direitos de subrogação cabível contra aquele que causou o dano. Né? Então, se o segurado, por exemplo, faz acordo com aquele que causou o dano, né, e estipula lá que a seguradora não se subrogará no valor da indenização que vier a pagar, né, esse ato, esse acordo, essa transação feita pelo segurado com essas cláusulas não tem o menor valor, não vai produzir o menor efeito em relação à seguradora. Tá? O artigo 787, ele diz que no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. O seguro de responsabilidade civil, nesse seguro, a seguradora tem a obrigação de arcar com as consequências de danos causados a terceiros, né, pelos quais o segurado, de repente, possa responder civilmente, né, nesse seguro de responsabilidade civil. Os parágrafos desse artigo 787 dizem, explicando esses parágrafos, né, observem que o segurado, a partir do momento que ele tem ciência das perdas e danos, né, causados por um ato seu, né, então o segurado causa dano a um terceiro, né, a partir do momento que ele tem ciência disso, ele deve comunicar imediatamente o fato à seguradora, né, para que a seguradora assuma aí o pagamento da indenização. Né. E é claro que, como diz o parágrafo 2º aí, né, ele não pode, o segurado, sem o consenso, sem a anuência expressa da seguradora, reconhecer a sua responsabilidade. Ele não pode confessar, ele não pode reconhecer culpa, ele não pode transigir, né, realizar acordo, seja em juízo ou fora dele, né? Ele não pode entrar num acordo com a pessoa lesada, indenizando diretamente. Então, se você tem um seguro e contratou um seguro de responsabilidade civil, né, você tem que comunicar à seguradora para que ela passe a agir nesse sentido. A prática de quaisquer desses atos previstos aí no parágrafo 2º, sem que haja anuência da seguradora, né, pode implicar na perda do direito à garantia securitária, né, da garantia do seguro. Tá? E se o segurado for acionado, né, se propuserem uma ação contra o segurado, né, deve o segurado comunicar também esse fato à seguradora, né, para que ela também tome as medidas necessárias. Né? Processualmente, isso seria uma denunciação da lei. Né? Há até entendimento diferente aí, digamos, desse previsto no parágrafo 2º. Né? O reconhecimento, né, diz aí, né, que, no parágrafo 2º, que o segurado está proibido, né, de confessar,
né, de entrar em acordo com o terceiro prejudicado, de indenizá-lo diretamente, sem fazer isso com a anuência expressa da seguradora, né? Mas essa confissão, ou essa transação, esse acordo celebrado pelo segurado, alguns entendem que não retiram do segurado o direito à garantia, tá? Embora pareça ser a consequência imediata disso, né? O que acontece é que esses atos eles não produzem efeitos diante da seguradora, ou seja, eles não vinculam a seguradora, certo? O parágrafo 4º, ele, de acordo com esse parágrafo 4º, né, mesmo que a seguradora se torne insolvente, o segurado tem responsabilidade perante o terceiro prejudicado que causar, perante o terceiro prejudicado pelo dano que ele próprio causou, né? Essa insolvência aí, né, subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro se o segurador for insolvente. Essa insolvência diz respeito a uma impontualidade no pagamento da indenização, né? Não necessariamente a um ativo menor que o passivo, tá? A responsabilidade da seguradora, né, ela continua existindo se a seguradora não pagar ou for impontual, né? É isso que pode se deduzir daí, tá? Agora, o seguro de pessoa, diz o artigo 789 do Código Civil, que nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores. Percebam que é totalmente diferente o tratamento dado ao seguro de pessoa daquele dado pelo seguro de dano ou seguro de coisas, né? O seguro de pessoas é aquele, evidentemente, que tem por objeto a pessoa humana, né? Contra um seguro contra riscos de morte, de comprometimento de saúde, de incapacidade, acidente e tal, né? A vida, ela não tem um preço, né? E é por isso que as partes são absolutamente livres, né, para fixar o valor da indenização, né? Lembra lá no seguro de dano, no seguro de coisas, em que o valor segurado não poderia ser superior ao valor da coisa objeto do seguro, né? Em se tratando de pessoas, de seres humanos, não há esse limite, entendeu? Então, o capital segurado ele é livremente estipulado, né? E é possível contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com a mesma seguradora ou com várias seguradoras. Você pode fazer vários seguros de vida, né? É permitido fazer mais de um seguro, né, de pessoas sobre o mesmo interesse, né, vida, integridade física, saúde e tal, com o mesmo ou diversos seguradores, né, com o mesmo valor ou com valores diversos, enfim, tá? É isso que está dizendo 789. No seguro sobre a vida de outros, no 790, o proponente é obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado. Até prova em contrário, presume-se o interesse quando o segurado é cônjuge, ascendente ou descendente do proponente. Há uma... O seguro ele pode compreender a vida do próprio segurado, né? Ou a vida de terceiro, né? Só que quando ele compreende a vida de terceiro, né? Então, seguro sobre a vida de outros, como está aí no 790, é preciso existir uma justificativa, né, de qual interesse, qual a razão, né, por que você está fazendo seguro sobre a vida de outra pessoa. Esse interesse pode ser jurídico ou econômico, né? É preciso declarar o interesse pela preservação da vida, né? Pode ser
razão, sei lá, de amizade, afetividade, gratidão, né? Ah, essa justificativa ela é dispensada, né? Se esse terceiro for descendente, ascendente ou cônjuge do proponente, né? Eu penso que o companheiro, embora não mencionado expressamente aí, né? O companheiro deve ser considerado incluído nesse rol do artigo, no rol dessas pessoas previsto no artigo 790, parágrafo único aí, tá? O 791 fala que se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. Complementa o parágrafo que o segurador que não for cientificado oportunamente da substituição desobrigar-se-á pagando o capital segurado ao antigo beneficiário. O seguro de pessoa ele pode ser efetuado livremente, né, em vários valores, e o segurado pode substituir o beneficiário, tá? Tanto por ato inter vivos quanto por ato causa mortis, tá? Como está dito aí na parte final do capítulo 791. Se não renunciar a tal faculdade, né, ou se o seguro não tiver por causa a garantia de uma obrigação. Ele pode renunciar a isso no contrato de seguro, né? E às vezes o seguro de vida, por exemplo, tem por objetivo a garantia de alguma obrigação quando você faz, por exemplo, um financiamento, né? O destino da indenização já é o objeto do valor, a dívida do financiamento, né? Para que haja essa substituição do beneficiário, o segurador precisa, a seguradora precisa ser notificada, cientificada oportunamente, né? O que quer dizer oportunamente? Porque caso ela não seja no momento adequado cientificada dessa substituição do beneficiário, né, pode acontecer de ela pagar o valor da indenização para o antigo beneficiário, né? Então, neste caso, mesmo pagando ao antigo, né, como ela não foi cientificada a tempo, ela se livra do pagamento, ela se considera quitada, né? O 792 fala que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Na falta dessas pessoas, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência, né? Pode acontecer de o segurado não apontar no contrato de seguro quais são os beneficiários, né? Assim como pode acontecer, como diz aí, se por qualquer motivo não prevalecer a que foi feita, pode acontecer do beneficiário morrer antes dele, né? A seguradora, nesse caso, o capital segurado, nesse caso, será pago pela seguradora, né? Metade dele para o cônjuge do segurado, né? Desde que não seja separado judicialmente, e metade aos herdeiros do segurado, né? Obedecendo, evidentemente, a ordem de vocação hereditária, lá do direito das sucessões, artigo 1829. Né? Na falta dessas pessoas, né, os beneficiários são aqueles que demonstrarem, né, que a morte do segurado, né, deixou eles sem os meios necessários para sobreviver. Né? Então, imagine que o segurado, o beneficiário, o segurado pagava pensão para alguém, né, por conta de um acidente de trânsito, por exemplo, que causou dano a alguém, né, e com a morte dele deixa de receber, e se essa pessoa demonstrar isso, é possível que ela receba parte do seguro. Tudo isso se não existirem as pessoas mencionadas
no 792 caput. Tá? O 793 fala que é válida a instituição do companheiro como beneficiário se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. O novo Código Civil reconheceu a possibilidade de colocar o companheiro como beneficiário do seguro, né? Eu acho que isso é óbvio, é natural, né? Que isso aconteça, porque a união estável, aliás, a sucessão do companheiro hoje se equivale à do cônjuge, né? As regras do direito sucessório, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional um artigo 1790 que tratava da sucessão do companheiro diferente da sucessão do cônjuge, né? Enfim, é válida a cláusula que indica o companheiro como beneficiário do seguro, né? Se também não estava aí ao tempo do contrato, se já era separado ou não, né? Como diz aí, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. Ou seja, o que prevalece aí é a união estável e deve-se dar valor a ela, né? No caso de união estável e não concubinato, né? Como estabelecido, que é aquele estabelecido entre pessoas impedidas para o casamento, né? Mas ao companheiro, né? A união estável é perfeitamente possível instituir o companheiro como beneficiário no contrato de seguro, né? Eu penso que a cada vez que o código nas regras menciona o cônjuge como beneficiário, dá para se ler companheiro também, né? O artigo 794 fala que no seguro de vida ou de acidentes pessoais, para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos do direito. Natural, né? O valor estipulado como benefício do seguro de vida, né? No caso de morte, não se destina ao pagamento das dívidas do segurado, né? Ou seja, não dá para penhorar o valor estipulado no contrato de seguro como indenização, né? E esse valor, esse capital estipulado no contrato no seguro de vida, né? Ou de acidentes pessoais, né? Por caso de morte do segurado, ele não é considerado como herança, como está dito aí também, né? Até porque ele se reverte em favor dos beneficiários, né? Ele não integra o patrimônio do espólio, né? Ele não é do espólio, tá? O 795 diz que é nula no seguro de pessoa qualquer transação para pagamento reduzido do capital segurado. No seguro de pessoa, qualquer acordo feito entre a seguradora e o beneficiário, olha lá, e o beneficiário, que é o que vai receber a indenização, né? Qualquer acordo que tenha por objeto ou que por objetivo o pagamento reduzido a menor do capital segurado, né? Esse acordo deve ser declarado nulo, né? Por que isso? Para se evitar que a indenização a que faz uso o beneficiário sofra alguma alteração. A ideia é que não se pode substituir, alterar a vontade do segurado que está falecido. Então, qualquer acordo feito entre a seguradora e o beneficiário para pagar um valor menor do que o estipulado no contrato de seguro não vale, é absolutamente nulo. Tá? O artigo 796 fala que o prêmio no seguro de vida será conveniado por prazo limitado ou por toda a vida do segurado. E que em qualquer hipótese no seguro individual, o segurador não terá ação para cobrar o prêmio vencido, cuja falta de pagamento nos prazos previstos acarretará, conforme se estipular, a resolução do contrato com a restituição da reserva já formada, ou a redução do capital garantido proporcionalmente ao prêmio pago.
ele está fixando a taxa do prêmio aí, né? Em caso de seguro de vida, o prêmio deve ser pago pelo segurado ao segurador, né? O prêmio é aquele valor que o segurado paga ao segurador, né? Durante um prazo estipulado no contrato, ou enquanto ele viver, né? Em contraprestação, a seguradora assume o risco, né, da indenização. Então, o prêmio que a ser pago pelo segurado ou seguradora, né, ele pode ser estabelecido, avançado, ajustado por um prazo limitado, né? O segurado só paga o prêmio durante certo número de anos, né? E depois ele é remido, né? Com garantia de cobertura enquanto viver. Ou esse prêmio também pode ser ajustado para ser pago por toda a vida do segurado, né? E aí, nesse caso, o segurado se obriga a pagar mensalmente, que é o mais comum, na verdade, né? A pagar mensalmente um prêmio fixo enquanto for vivo, né? Para que a seguradora, se for o caso, pague indenização aos beneficiários com a sua morte, né? O segurado, a seguradora, né? No caso de seguro individual, não tem ação para cobrança judicial do prêmio vencido, né? Do prêmio vencido não pago, né? Seja ele estipulado por prazo limitado ou por toda a vida do segurado, né? Porque a falta do pagamento acarreta aí, né, a resolução contratual, né? E a reserva já formada em razão do prêmio pago, né, deve ser devolvida, né? É isso que está dizendo o parágrafo único, né? Então, o não pagamento do prêmio ele implica somente na resolução contratual, né? A seguradora continua não, a seguradora fica impedida de ingressar com uma ação contra o segurado para cobrar a dívida, tá? O artigo 798 do Código Civil diz assim: o beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. E o parágrafo único diz: ressalvada a hipótese prevista nesse artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Esse artigo 798, né, ele diz que não pode, o beneficiário não poderia reclamar, não poderá reclamar que o segurado pague a quantia avançada, né, a quantia estipulada, né, se que a seguradora pague, né, se o segurado vier a falecer de morte voluntária, né, nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato, né, ou dos primeiros 2 anos a contar da sua prorrogação, se ele foi suspenso por falta de pagamento, enfim, né. Embora tenha direito ao montante da reserva técnica já formada, né. Então, o que o 798 está estabelecendo é que o beneficiário não tem direito à indenização, né, se o segurado se suicidar nos 2 primeiros anos de vigência inicial do contrato, né, ou se o contrato chegou a ser suspenso nos 2 primeiros anos após a sua recondução, né. Não se compreendem nessa hipótese, e aí isso gera muita discussão, né. Eu penso que não se devem compreender nesse caso, nessa hipótese, né, os casos em que não existir uma intenção deliberada de se matar, né? Por exemplo, imagina que alguém pratique um suicídio, há quem diga, quem chame de suicídio involuntário, né? Ou inconsciente, é uma outra expressão, né? Por conta de uma insanidade mental, né?
se a vida dessa pessoa é objeto de um seguro de vida, eu penso que não se encaixa nesse 798, né? Mesmo que ocorra dentro dos 2 primeiros anos. E eu acho que aí, nesse caso, claro que é algo a ser provado, né? É algo a ser demonstrado, né? Mas é preciso que haja circunstâncias, né? Imagina que você resolve fazer uma cirurgia, né? Ou melhor, você se recuse a fazer uma cirurgia, né? E por conta disso falece, né? É que não penso que uma situação como essa possa se encaixar aí no 798, tá? Nem mesmo, repito, o caso do chamado suicídio involuntário, né? Nesse, no contrato de seguro de vida, há uma presunção, né, de o suicídio ser premeditado, né, se ele ocorrer nesses 2 primeiros anos de vigência da cobertura, né, conforme estipulado no artigo 798. Né? Agora, eu penso que é possível, aproveitando esses exemplos que dei, né, ao beneficiário, e o ônus é dele, né, demonstrar que a ocorrência, na verdade, foi do chamado suicídio involuntário. Né? A súmula 105 do STF afirma que, salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime a seguradora do pagamento do seguro. Então, estaria ou não valendo esta súmula? Né? Há entendimento realmente para todo gosto. Né? Você encontra entendimento divergente dentro do Superior Tribunal de Justiça, nos tribunais estaduais, então, nem se fala. Né? Agora, realmente, o que tem prevalecido é o texto da norma. Né? Se suicidou nos 2 primeiros anos de vigência do contrato, dentro desse período de carência contratual, né, há uma presunção de que foi premeditado. Agora, entendo, minha opinião, que essa presunção é uma presunção juris tanto, uma presunção relativa, ou seja, admite prova contrária. Tá? O artigo 799, né, é claro, não complementei, né, mas se o suicídio se der depois desses 2 anos de celebração do contrato de seguro, aí o beneficiário faz jus à indenização, né, e ainda assim, ó, independentemente de prova da meditação ou não, tá? Se for depois desses 2 anos, certo? E o parágrafo único, ele diz que a cláusula, né, que exclui o pagamento do capital, da indenização por suicídio, é evada, né, de nulidade absoluta. Né? Aquela cláusula que exclui o pagamento da indenização por conta do suicídio do segurado não vale nada. Tá? O artigo 799 fala que o segurador não pode eximir-se ao pagamento do seguro, ainda que da apólice conste a restrição. Se a morte ou a incapacidade do segurado provier da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem. Então, são hipóteses, gente, em que não há configuração de uma morte voluntária, né? Ou uma incapacidade voluntária. Né? Não são considerados casos de morte voluntária aqueles em que não existir a vontade, né? A intenção de se matar. Né? Então, o uso de um meio de transporte arriscado, como mencionado no 799, né? Alistamento militar, a prática de um esporte violento, perigoso, né? Imagine, aí volta a história do alpinismo, corrida de automóvel, boxe, né? Luta livre, né? Enfim. De repente, um ato de
heroísmo com o objetivo de salvar a vida de alguém, né? A própria submissão a uma intervenção, a uma cirurgia de alto risco, a uma terapia de alto risco, né? Enfim, nessas hipóteses, a seguradora não se exime do pagamento do seguro, tá? Mesmo que da apólice conste a restrição, né? O artigo 800 fala que nos seguros de pessoas, o segurador não pode subrogar-se nos direitos e ações do segurado ou do beneficiário contra o causador do sinistro. No caso de seguro de pessoa, né, é vedada a subrogação da seguradora nos direitos e ações do segurado ou do beneficiário contra aquele que causou o sinistro. Tá? Isso não ocorria, como vimos, no seguro de dano, no seguro de coisas. Né? Lá há a subrogação. Aqui no seguro de pessoas, não. Tá? O artigo 801 fala que o seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. O estipulante não representa a seguradora, né, perante o grupo segurado, e é o único responsável para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. E eventual modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem 3/4 do grupo. Esse é o seguro em proveito de um grupo, né? O seguro de pessoa ele pode ser estipulado em favor de um grupo, né? Que esteja a ela vinculado. Pode ser estipulado até por uma pessoa jurídica, né? E pessoa física também, né? Então, esse vínculo pode existir por relações de parentesco, por exemplo, né? Ou por relação de trabalho, por classe profissional, né? Por vínculo religioso, até associações de classes, como do Ministério Público, dos advogados, etc. Então, é possível realizar o seguro de vida, né? O seguro de pessoas, né? Em proveito de um grupo, né? Nesses casos, nessa modalidade de seguro, né, você tem o estipulante, a seguradora, né, e o grupo segurado, certo? O estipulante, ele não é representante da seguradora perante o grupo, né? Ele se responsabiliza pelo adimplemento dos deveres contratuais assumidos, né, pelo grupo, inclusive pela arrecadação do prêmio a ser entregue à seguradora, né? O grupo segurado, né, havendo o descumprimento contratual, ele pode agir diretamente contra a seguradora, né? O estipulante aí, ele tem apenas a função de firmar o contrato entre a seguradora e o grupo, né? E assume os deveres contratuais perante a seguradora, né? Esse é o chamado seguro em grupo, né? Se pretender modificar a apólice, né, para que ela seja alterada nessa espécie de seguro, é preciso a anuência expressa, concordância expressa dos segurados que representem pelo menos 3/4 do grupo beneficiário do contrato, né? 75%, né? Então, o estipulante, depois que ele estipulou, depois que ele fez o contrato, né, em benefício desse grupo, ele não tem o poder de modificá-lo sem que haja a concordância da maioria dos segurados, né, de ser pelo menos 75%. Há entendimento aí que, nesse caso de seguro de grupo de pessoas, né, que exige a anuência de pelo menos 3/4 do grupo, né, essa anuência seria necessária apenas quando as modificações da apólice implicarem em mais oneração, em mais ônus aos participantes, né? Ou pelo menos, ou se restringirem direitos seus.
Se forem mudanças, alterações na pólice simples e que não têm implicações em prejuízo, não gera prejuízo nenhum para os beneficiários, não seria necessária essa autorização, essa anuência expressa de 75% deles. Né? Mas isso é um entendimento, não é o que está escrito aí no artigo. Tá? O artigo 802, finalmente, fala que não se compreende nas disposições desta seção ele está se referindo à seção que trata do seguro de pessoa, né? Começa lá no artigo 789 e vai até 801 aí que acabamos de ver, né? Essas disposições não se compreende, né, nessas disposições a garantia do reembolso de despesas hospitalares ou de tratamento médico, nem o custeio das despesas de luto e de funeral do segurado, né? Essa seção ela trata do seguro de pessoas, né? E essas disposições, como diz aí, não são aplicáveis para garantir reembolso de despesas de médico, despesas de hospital, despesas de funeral, certo? Porque essas despesas podem ser objeto de seguro de dano, que está na seção anterior. Tá? É isso que está dizendo o artigo 802. E esta foi a aula sobre o contrato de seguro, em que brevemente comentamos as disposições do Código Civil que tratam dessa espécie contratual. Ok?